nossa saúde com a ajuda que os alimentos nos dão. É esta a proposta da nossa primeira convidada, uma naturopata com muita experiência. Vamos então receber com um grande aplauso a Cátia Antunes. Olá, Cátia, está boa? Tudo bem? Muito bem, muito obrigada. Bem-vinda, Cátia. Oh, Cátia, eu queria começar exatamente por este ponto, uma frase que se diz muitas vezes, mas que eu não sei se as pessoas percebem o seu real sentido. Nós somos aquilo que comemos. Isto é verdade na sua experiência de 10 anos como naturopata? Sim, isto é absolutamente verdade. Grande parte da nossa massa, da nossa constituição, tem tudo a ver com os nutrientes que nós ingerimos todos os dias. Portanto, sim, é categórico, é verdade, nós somos aquilo que comemos. E as pessoas estão... Vamos lá ver, cada vez temos mais informação, cada vez mais nós sabemos o que é que podemos ou devemos comer e não. E mesmo assim, parece que há muita resistência. O que é que se passa? Temos medo de mudar? Eu acho que há uma grande resistência à mudança, porque nós somos seres de hábitos. E é muito difícil deixarmos hábitos muito antigos, enraizados, e depois também há questões que são muito culturais e tradicionais de cada país. E muitas vezes essas questões que até são tradicionais não estão tão certas, esses hábitos, e têm que se mudar, mas são justamente esses os mais difíceis. Mas, por aquilo que eu tenho lido, por exemplo, em Portugal, a grande questão nem é a nossa alimentação, a dita dieta mediterrânica, porque essa, enfim, é reconhecido o seu valor. É os novos hábitos que se foram ganhando, que nem têm nada a ver connosco, mas que, entretanto, contaminaram o resto. Sim, os aditivos alimentares, por exemplo, os alimentos processados, hoje em dia, grande parte das pessoas come bolachas e as bolachas em nada têm a ver com a dieta mediterrânica. Comem bolachas, comem batatas fritas de pacote. Os portugueses têm muito hábito dos enchidos e aí os enchidos também já não são tão favoráveis para a nossa saúde, mas tudo também tem a ver com a quantidade e com a dose e com a frequência com que se consome. Se fossem acontecimentos pontuais, não haveria grande problema. O problema é que as pessoas comem, por exemplo, fiambre todos os dias, se calhar, que é um alimento processado de carnes e não deveriam comer, nunca muito menos todos os dias ou até semanalmente. Mas quero explicar às pessoas o que é que porque é que os alimentos processados, o que é isto do processado e porque é que ele tem tanto impacto negativo na nossa saúde? O que é o processado? O processado é um alimento que não vem exatamente assim da terra. Se nós olharmos, e vou novamente pegar no exemplo do fiambre, se nós olharmos para o fiambre ou olharmos para uma batata, por exemplo, percebemos que a batata é um alimento que vem assim da natureza, não é? Ou uma maçã, se quisermos. O fiambre não. Aquilo passou por um processo fabril. Entrou uma matéria-prima numa fábrica e saiu daquela forma. E o problema destes processados é que têm uma quantidade de substâncias químicas para dar a cor, para intensificar o sabor, que o nosso organismo não reconhece. Há inclusive um estudo que diz que 5 quilos do nosso corpo são de aditivos alimentares, e pesticidas, e herbicidas, e etc. 5 quilos. O que é realmente uma coisa, bom, que nos deixa a pensar, não é? Sim. Que nos deixa a pensar. Agora, por exemplo, quando nós pensamos, e também têm saído muitas notícias sobre isso, na carne picada, que às vezes tem uma cor muito apelativa, muito bonita, ou salmão, aquela cor é linda, a cor é maravilhosa, mas depois vamos a ler o que se passa, é tudo menos uma coisa natural. É um monte de... São os tais aditivos que são utilizados para intensificar a cor e o sabor. Porque a indústria alimentar o que quer é exatamente isso, é que as pessoas consumam e comprem, não é? E os olhos comem, e as nossas papilas gustativas são muito sensíveis também aos sabores. E daí também a grande dificuldade em mudar, porque as pessoas têm as suas papilas gustativas muito habituadas a muito açúcar, a muito sabor. E pouco aos verdes, pouco à natureza. Portanto, também tem que haver aqui uma vontade. Quando começam este processo de mudança, acham que as coisas naturais são insípidas? Ou que têm sabores pouco agradáveis, mas é tudo uma questão de insistir na mudança, claro que sim. Portanto, estas são aquelas questões, enfim, que deveriam preocupar. Agora, na sua experiência também de consultório, a acompanhar as pessoas, quando alguém se atreve a esta mudança, o que é que tem por trás? O que é que aconteceu para que a pessoa tenha sentir necessidade de mudar? Bom, eu penso que 2 motivos. Ou está perante uma doença grave, tem um cancro, tem uma doença autoimune, tem muitas dores no corpo todo, tem uma artrite reumatoide, uma fibromialgia, e o sofrimento é tão grande que leva a pessoa a procurar uma mudança, ou então está esclarecida e quer a prevenção, porque percebe que existem cada vez mais pessoas doentes, e então percebe que o caminho da prevenção será a melhor solução, e é aquilo que eu acho que todos nós devemos fazer, é prevenir para não adoecermos. E às vezes até com coisas que provavelmente mais simples do dia-a-dia que podem ser aqui um motor de mudança. E nós temos aqui alguns exemplos, até porque estão muitos deles associados ao inverno. Temos aqui então, temos aqui que não estou a ler deste lado, as frieiras. Ok.
O que é que se passa com as frieiras? Há alguma coisa que nós possamos fazer que previna as frieiras, que para muitas pessoas trazem muito sofrimento? Sim, as frieiras dão-se sobretudo neste tempo de inverno, em que a nossa pele fica mais seca, mais sensível. Estes alimentos que aqui estão vão, de uma forma ou de outra, contribuir para a prevenção ou para o tratamento. Simples, de uma forma muito simples, se nós tomarmos uma colher de mel, por dia, uma colher de sopa de mel por dia todas as manhãs, já vamos conseguir combater as frieiras, porque o mel é um tónico para a pele, regenera a pele, portanto vai ajudar. Não só, até podemos fazer topicamente também, as feridas respondem muito bem ao mel. Mas mesmo ingerido é tónico para a pele? É tónico para a pele, mesmo ingerido. Eu não sabia. É tónico para a pele e depois tem outras funções que para o inverno também são importantes, nomeadamente a depuração das vias respiratórias. Daí ser muito antiga a mesinha do chá com o mel para as constipações. Portanto, uma colher de sopa por dia e podemos aplicar também topicamente sempre que temos gretas, feridas nas mãos. Mas quando diz uma colher de sopa é direta? É deitar de embalagem? Ou pegar num frasco que aquelas pessoas têm a sorte de ter, enfim, mel caseiro, não é? Porque há pessoas que têm, é pegar numa colher e comer. E comer, exatamente. Ponto final. Exatamente. Depois temos que ter, se a pessoa for diabética, terá que ter as devidas precauções, não é? Porque o mel é um alimento da natureza, é um alimento interessante, com muitas, aliás, é o único açúcar com nutrientes. É o único açúcar com nutrientes. Não deixa de ser um açúcar. Claro. Portanto, é isto que nós temos de ter atenção. Por isso, uma colher de sopa é o suficiente e se for diabético, poder-se-á ter que ajustar. Se juntarmos gengibre, e o gengibre é um alimento super importante para o inverno, nomeadamente para as frieiras, tiramos a pele com o gengibre, utilizamos uma faquinha e podemos ralar. Ralar, como se estivéssemos a ralar uma cenoura para cima da colher de sopa do mel. E aí então comemos o mel e o gengibre. E mastigamos esse gengibre. E mastigamos este gengibre. E mastigamos. Assim tão simples, quer dizer, o mel corta aqui. Sim, corta muito. O gengibre é forte, não é? Bom, sim, mas para quem não gostar do sabor do gengibre, para quem não gostar de picante, se for só mel, também vamos conseguir ter esse mesmo objetivo. Depois, o limão tem imensa vitamina C. Ainda antes de mudar, ainda em relação ao gengibre. O gengibre tem aqui com certeza várias propriedades que pode, enfim, destacar. Muitas. Ficávamos aqui o programa todo a falar sobre o gengibre. É poderosíssimo. É muito. Então temos a circulação, ele é um alimento picante, portanto vai favorecer a circulação. Ele tem propriedades anticancerígenas e este é um tema também super importante, uma vez que é uma doença que tem sido um flagelo na humanidade. Mesmo. Portanto, o gengibre deve ser consumido o ano inteiro, porque ele inibe um processo de angiogênese, que é um processo através do qual as células cancerígenas crescem. Portanto, temos a circulação, ele é anti-inflamatório também para quem tem dores, e nesta época do ano também as pessoas padecem mais de dores. É verdade. E para ser consumido, além desta forma de ser ralado, de que outras formas é que pode ser consumido? Tudo. Chá, sopa. Comida? Na sopa. Muitas pessoas. Quantidade. Sim. Normalmente o equivalente, imagine que estamos a fazer um prato de sopa. Colocamos assim o equivalente a um dedo polegar sem a pele, junto dos outros legumes que estão a cozinhar, depois é só passar tudo com a varinha mágica. E já está. E já está. E ele praticamente não se vai saber, mas está lá. E se ele for consumido com frequência, este consumo cumulativo ao longo dos vários dias vai ter a sua ação. Vai ter a sua ação. Muito bem. Agora, ia-me falar do limão, porque ainda estamos nas frieiras. Exatamente. O limão tem muitas propriedades... Tem muita vitamina C e ele também vai contribuir para que a nossa circulação seja melhor. E como é que o devemos ingerir? Pode ser em cima da tal colher do mel. Portanto, na colher de mel, pomos um bocadinho de gengibre e um bocadinho de limão. Ou então, em água quente, como um depurativo, esprememos umas gotinhas de limão com água quente e tomamos em jejum. É um ótimo depurativo do nosso organismo. Muito bem. Sim, para quem tem problemas de obstipação, etc, é maravilhoso. Sim, e limpa o fígado. Limpa tudo, não é? Limpa tudo, como costumamos dizer na brincadeira, limpa tudo. Depois o alho. Circulação também, promove a circulação. Um dos problemas das frieiras também tem a ver com a dificuldade na circulação periférica quando está frio. Ou seja, o sangue não chega como deve ser tão facilmente. Exatamente. E o alho vai acabar por promover essa mesma circulação e aí podemos, para os corajosos, podem comê-lo cru. Para os corajosos e para os que não tiverem problemas da má vizinhança, não é? Exatamente. Pronto. Caso contrário, é pô-lo nas sopas, nos alimentos. Portanto, é muito fácil, os portugueses também estão muito familiarizados com o alho. Faz muito portanto, parte da... Esse não é difícil de nós colocarmos. Ok, para as frieiras temos então aqui vários aliados, vamos dizer assim. Agora vamos para a gripe.
Sim, a gripe é uma das problemáticas que o inverno também tem, e ela não é assim tão ligeira quanto isso, porque há muitas pessoas que ficam acamadas e que ficam com baixas médicas e que inclusivamente depois têm doenças consequentes das gripes, podem vir a ter Algumas são muito pneumonias resistentes, sim, e muito complicações. resistentes. Portanto, a gripe não é um assunto menor e deve ser acima de tudo prevenido, lá está, com uma boa alimentação. Se nós nos nutrirmos bem, nós não chegamos a ter estas doenças e a tónica deve ser essa mesmo. Prevenção. Se tivermos gripe, ou seja, se começarmos a sentir as nossas mucosas um bocadinho inflamadas, a garganta começa a doer um bocadinho, então aí significa que um vírus, pode ser o da gripe ou de uma constipação, estará no nosso sistema e é a altura de o começar a combater. Mais uma vez o gengibre, pela sua ação anti-inflamatória e antiviral, e nós aí podemos utilizá-lo também. Cortamos o equivalente assim a uma rodela e podemos mascar. Para aqueles que se atreverem ao picante, quem não gostar pode ralar e fazer um chá. O chá do gengibre deve ser feito com o gengibre ralado, fininho, como se fosse uma cenoura. Água ferve, põe-se o gengibre ralado lá dentro, ferve 5 minutos, desliga-se, fica 5 minutos em infusão, coa-se e bebe-se e está pronto o chá de gengibre. Muito bem. Eu, por acaso, é como costumo fazer o gengibre. Eu outras vezes ponho na comida. Ok. Mas ponho menos porque os meus filhos dizem que está aqui um sabor diferente. Mas se fizer várias vezes isso, eles depois não vão dizer. Não, agora já estão habituados, mas estranhavam assim. Bem, tem aqui qualquer coisa nova. Não tem, é impressão tua, está tudo igual. É isso mesmo. Essa é a estratégia. A cebola também é um ótimo depurativo do nosso sistema. Juntamente com o alho, promovem a imunidade e a circulação. Alho e cebola são imunoestimulantes, juntamente com o gengibre. O limão pela presença na vitamina C. Mas, por exemplo, tanto no caso da cebola como no caso do alho, o efeito é, vamos dizer, exponenciado se nós os ingerirmos crus. Tudo o que é cru É melhor, desde que nós tenhamos um aparelho digestivo que facilite, porque as pessoas que têm digestões muito difíceis depois sentem que não estão a digerir bem e então o melhor é dar nem que seja uma fervedura ao alimento, ferver um bocadinho o alho ou ferver um bocadinho a cebola, para cortar um pouco. só para cortar, para que depois o processo digestivo seja mais fácil. Claro, muito bem. Podemos também fazer um chá e utilizar o gengibre e os cravinhos que aqui estão, e aí já estamos a aumentar também a capacidade anti-infecciosa desse chá. Mas porquê? Quais são os propriedades do cravinho? O cravinho tem um óleo essencial que combate bactérias e vírus. Portanto, ele é anti-infeccioso. Não sabia. Gosto tanto de pôr na comida, mas não sabia. Sim. É. Muito bem. E, portanto, podemos fazer então esse chá juntamente com estas duas, Sim. que ficará com certeza com um sabor mais agradável. Fica. O cravinho é muito agradável. Sim, depois se quisermos podemos pôr um pau de canela, podemos pôr também limão, anis estrelado, que também é muito interessante para os chás antigripe, e aí temos um medicamento antigripe, porque a ideia é fazer isto antes de termos de precisar do tal antigripe mesmo, químico de síntese, que é o que nós devemos evitar. Ou seja, se possível, evitarmos chegar E fazer isto na primeira fase, assim que a garganta começa a doer, não é deixar arrastar e depois tentar tratar com o gengibre, porque aí já pode ser tarde demais. Assim que começamos a ter aquela tosse, suspiro, a garganta a doer, é logo de atuar com isto. Muito bem. Depois, ali temos o quê, Kátia? Aqui temos o anis em estrelado, assim em ervinha aromática, que nós podemos utilizar e colocar então no chá, se nós quisermos. Este aqui? Sim, okay. Exatamente. Muito bem. Então, destes falámos. Agora vamos ali para a sinusite. Muita gente sofre horrores com a sinusite. Sim. A sinusite é um problema que muitas vezes advém da continuação da gripe. Portanto, a sinusite é a produção de secreções que depois anda aqui para cima e para baixo, escorre pelo nariz, desce pela garganta e muitas vezes é a causa da tosse. As pessoas mantêm uma tosse constante porque estão a sofrer de sinusite, e a sinusite então é esta inflamação de mucosas. Mais uma vez, nós temos que utilizar anti-inflamatórios. Temos aqui o açafrão, que pode ser consumido assim em pó, é a forma como nós mais o conhecemos, mas ele existe também em raiz, em tubérculo, tal e qual como o gengibre. Então nós podemos utilizá-lo num sumo natural, se quisermos, numa liquidificadora, podemos pôr o açafrão, podemos pôr o gengibre, uma maçã e uma cenoura, batemos tudo e temos ali um bom pequeno almoço para a sinusite. Ou então utilizamos o açafrão assim em pó e podemos fazer arroz de açafrão, podemos fazer um puré de batata doce com açafrão. É tão bom. Podemos pôr o açafrão na sopa, onde nós quisermos. De notar que se nós utilizarmos a pimenta preta junta do açafrão, nós estamos a potenciar a ação do açafrão. Porquê? É uma coisa que já no outro dia ouvi alguém comentar que o açafrão com a pimenta preta tem aqui um efeito. Porque as substâncias interagem umas com as outras. Umas interagem de modo a anular, outras interagem umas com as outras de modo a potenciar-se. É o caso do açafrão e a pimenta preta. Portanto, é um bom casamento. Um casamento perfeito. É, agora, estes dois, tanto o alho como a cebola. Tanto o alho como a cebola, mais uma vez, imunidade. E nós podemos utilizar a casca da cebola para fazer chá.
Muitas pessoas... Esta parte de fora, a esta castanha. parte, a castanha, pode-se fazer da mesma forma como se faz o gengibre, põe-se água a ferver, junta-se a casca lá dentro, ferve 5 minutos, coa, fica ali 5 minutos em repouso, coa então e depois bebe. Porque a casca da cebola é antitússica e muitas vezes lá está, a tosse é uma consequência da sinusite, das secreções que andam aqui para cima e para baixo a correr na garganta. E, portanto, ajuda também nessa situação. É interessante. Ora, vamos para as otites. As otites é uma condição que muitas vezes afeta os mais pequeninos, porque os seus canais não são tão labirínticos ainda. Nós adultos já temos estes canais mais com labirintos e então as secreções não escorrem tanto para os ouvidos. Nos mais pequeninos, infelizmente, Isso acontece mais acontece com muita frequência. Então nós podemos utilizar a aromaterapia, temos aqui vários óleos essenciais que nós podemos fazer. Então pode-se utilizar o azeite como excipiente, não é? Como poderia ser o óleo Substância de base, vamos substância dizer de assim. base, poderia também ser o óleo de amêndoas doces. E podemos utilizar cada um destes óleos essenciais, por exemplo, São de quê? temos a alfazema, temos aqui o óleo de tea tree. O tea tree também tem o nome de malaleuca ou árvore do chá. E também podemos utilizar o óleo é o timos, o tomilho. Então temos a alfazema, a árvore do chá e o tomilho e nós podemos colocar 2 gotinhas de cada um num bocadinho de azeite morno e depois com um conta-gotas colocar em cada um dos ouvidinhos uma gota. Então temos uma ação anti-inflamatória e antibiótica. Diretamente mesmo Diretamente, no sim. ouvidinho. Normalmente é uma parte do óleo base, ou melhor, 2 partes do óleo base para uma parte do óleo essencial. Bom, nós podemos colocar uma quantidade volumosa de azeite ou de óleo de amêndoas doces e depois colocar 2 gotinhas de cada um dos óleos essenciais no azeite ou no óleo ligeiramente aquecido, a uma temperatura já pele para não queimar, com um conta-gotas introduzido no ouvido. Então temos um anti-inflamatório local. Sim, local. E que tem normalmente resultados Muito bons. Muito bons. Muito bons. A ideia é evitar o antibiótico, mais uma vez. Sempre. Mas mais claro, possível. sem fundamentalismos, não é? Se resultar ótimo, se não resultar paciência, tem que se procurar o plano B. Exatamente. E tem que sempre, temos, se possível, apostar no plano A, mas quando não, também, Exatamente. às vezes as pessoas, há quem peque por excesso, não é? E não vai à procura de uma solução, o que acaba depois por ter efeitos muito nefastos. Agora vamos lá ver. Vamos falar de tudo o que está aqui que temos que evitar. E não temos pouca coisa, temos muita coisa. Aliás, eu dou os parabéns à produção que conseguiu arranjar aqui toda... Arranja-se tudo com boa vontade, como se costuma dizer. O que é que nós devemos pior evitar, que nós podíamos Cátia? estar aqui. Então, podemos começar por esta ponta. Temos o café. Lá está. Eu quero sair, eu Chatice, não vou-me é? embora, não quero ouvir esta parte. E meninas que param junto à máquina do café, também não esta parte. Não. Bom, Eu tenho legitimidade porque de facto não tomo café, portanto eu posso falar Não sobre toma. não tomo café, portanto eu posso falar com juízo neste tema. Mas porquê que o café faz Bom, mal? o café tem um pH muito ácido, tem um pH de 4. Quando nós devemos comer alimentos cujo pH é de 7 para cima. O pH numa escala de 0 a 14, em que de 7 para 0 é ácido, de 7 para 14 é alcalino. Ok. O nosso corpo adoece porque nós temos um pH dentro das nossas células ácido. Por isso é que nós adoecemos com artrite reumatoide, com cancros, até com constipações. Se nós tivermos o nosso pH mais para o alcalino, lá mais perto dos 14, nós não temos tendência a adoecer. E o café tem um pH de 4. Portanto, nós podíamos não dizer mais nada, mas podemos continuar. O café é rico numa substância que tem o nome de oxalatos. E os oxalatos, quando se juntam com um alimento rico em cálcio, e muitas vezes as pessoas tomam café a seguir às refeições, esses oxalatos unem-se ao cálcio e vão fazer as pedras na vesícula, nos rins, no fígado, as pedrinhas, os cálculos. Então espera, ao cálcio estou a pensar noutra coisa que isso eu por acaso não ingiro, mas é um hábito muito português. Então os galões, Nem mais. as meias de leite. Exatamente, isso é pedrinha direta na vesícula e nos Ai, rins. meninas, tanta gente a desmaiar agora. Eu por acaso nunca não bebo leite. Mas então isso é terrível. É péssimo, é absolutamente, é uma mistura péssima. Ou seja, é uma mistura Sim, terrível. terrível, sobretudo e porque consumida diariamente. Porque tudo o que é pontual não tem grande expressão. Pontual, não tem expressão. O problema é que este tipo de hábitos normalmente estão no dia a dia da pessoa. E isso é que é uma grande chatice. Portanto, o café tem este problema dos oxalatos, tem um pH muito ácido e é muito difícil para o nosso fígado lidar com o café, também por este problema dos oxalatos e da acidez. E o fígado é o órgão que nós devemos preservar para termos saúde o ano inteiro.
Sim, porque ele de alguma forma é o nosso grande filtro, não é? Filtro, produz imensas enzimas, muitas vezes as enzimas que fazem o reparo genético das nossas células para elas não adoecerem, para não degenerarem. Portanto, nós precisamos ter um ótimo fígado para não termos nódulos na tiroide, nódulos na mama, quistos nos ovários, enfim, tudo isto. Até porque se diz que as pessoas com maus fígados também têm um feitio insuportável. Exatamente. Portanto, não convém até pelo feitio. Exatamente. Quem tem maus fígados normalmente é insuportável. E o café é um estimulante em excesso das nossas suprarrenais. Portanto, muitas vezes as pessoas andam cansadas. Isto é um ciclo vicioso. Tomam café porque estão cansadas, sentem novamente quebra de energia, voltam a tomar café e não saem deste ciclo. Portanto, é uma falsa questão dizer que eu preciso de café para ter energia. Não. As pessoas que deixam de tomar café e que depois conseguem introduzir outros hábitos têm muito mais energia. Muito mais energia. Bom, lá caíram aqui uma série de mitos. A seguir vamos falar ali do açúcar. Pois o açúcar. O açúcar é um dos grandes venenos. Aliás, a medicina chinesa diz que existem 3 grandes venenos que são os alimentos brancos, que é o açúcar, os laticínios e as farinhas brancas. Por motivos diferentes, mas são de facto venenos. O problema do açúcar, por um lado, aumenta-nos de peso. E a obesidade e o excesso de peso é já um problema com outro tipo de consequências para o nosso organismo. Depois também acidifica o pH. Mais uma vez a questão do pH. O açúcar acidifica o nosso organismo. E muitas vezes há este equívoco. Ele é doce na boca, como é que é ácido? Ao contrário do limão. O limão é ácido na boca, mas alcaliniza o nosso organismo. Ele tem uma ação favorável no nosso pH. O açúcar é doce, mas ele tem uma ação acidificante das nossas células. Portanto, também nos leva a adoecer. Desgasta, é um alimento que envelhece o nosso corpo muito, faz com que o pâncreas tenha que produzir muita insulina, por isso é que ele é desaconselhado também na diabetes, por este motivo. Mas mesmo para quem não é diabético, estamos sempre a levar o nosso organismo a um esforço muito exagerado. Ou seja, isso provavelmente será um dos alimentos que nos trará aquela sensação de cansaço. Sim. Ou seja, quando se ingere um alimento com bastante açúcar. Primeiro dispara, nós estamos em alta, energética, alta, e logo a seguir, bum-dum. Eu já tenho esta experiência porque já várias vezes estive atento ao meu corpo. Sim. E a seguir é que se dá a quebra a sério. Sim. É falta, é as minhas células a pedirem mais açúcarzinho, querem mais, mas já não lhes dou e olha, ficam ali. E é o ciclo vicioso do qual se tem que sair. E é muito importante aquilo que disse, nós temos que estar atentos ao nosso corpo. Prestar atenção aos pequenos sinais. Até prestar atenção como é que o corpo reage face a este alimento, face àquilo, fazer pequenas experiências. Porque ele dá-nos as respostas todas, porque ele é muito inteligente e dá-nos as respostas todas. É mesmo. Portanto, o açúcar, por mais que nos custe, eu falo por mim, custa-me que eu sou muito golosa. Agora, e alternativas? É verdade. Se eu não posso comer açúcar, que alternativas é que existem de doce? Essa é uma questão muito pertinente, porque as pessoas depois dizem, então, e agora como é que eu faço um bolo lá em casa? Quer fazer um bolo? Nós podemos fazer um bolo com os substitutos saudáveis. Portanto, em vez de utilizarmos o açúcar branco, podemos utilizar o mel, que é o único açúcar com nutrientes. Portanto, estamos a acrescentar... Ele tem muito potássio, por exemplo, tal e qual como as bananas ou o abacate. Então, estamos a acrescer nutrientes ao nosso bolo. Ou podemos utilizar, se quisermos, a forma mascavada do açúcar. É um açúcar mais escuro. Existe o amarelo, e é importante fazermos esta distinção. O amarelo é pior que o branco. O açúcar amarelo é pior que o açúcar branco, porque ele é o resultado da refinaria. Portanto, ele entra mascavado, entra integral para a fábrica e sai branco. O resultado da refinaria é o amarelo, está cheio de substâncias químicas. Então vamos lá ver. Uma coisa é o açúcar amarelo, outra coisa é o mascavado. Exatamente, são 2 produtos diferentes. Ok, amarelo nem pensar. Amarelo é pior que o branco. E açúcar de cana? O açúcar de cana é mais integral, portanto está mais preservado. Mas o menos mau será mesmo o mascavado. O mascavado. O mel, no âmbito do açúcar, então, o mascavado. Depois existem outras hipóteses, a stevia, o xilitol, o xarope de agave. Portanto, e aí já temos que ir para aquelas lojas dos produtos naturais, mas se não quisermos e quisermos ir só ao supermercado ou à mercearia ali do lado, temos o mel fácil de encontrar. Eu acho que também temos que nos atrever, Cátia, a procurar outras receitas, porque hoje em dia há um mundo de receitas. E, por exemplo, faz-se muita coisa com batata doce, em que a sobremesa fica docinha e não é preciso. Exatamente. Ou com beterraba, por exemplo. Beterraba também ou com é doce. cenoura. Ou com cenoura, sem precisarmos de acrescentar outros açúcares. Exatamente. E fica delicioso na mesma. E habituarmos as nossas papilas gustativas a menos doce. Isso também é uma questão de hábito. Exatamente. Bom, depois, o leite. Os laticínios. Os laticínios têm vindo a ser uma questão muito debatida ao longo dos anos. Felizmente que hoje em dia é mais consensual este tema, mesmo por parte da comunidade médica convencional. Olha, é mais um dos alimentos que tínhamos aqui horas e horas para falar sobre ele.
Um dos problemas é a presença da lactose. Pronto. E hoje em dia a alimentação já nos dá a opção do leite sem lactose. Mesmo assim não resolve o problema, porque o problema do leite é muito além da lactose. O leite, agora, por exemplo, para o inverno, ele faz-nos produzir muco. Portanto, a pessoa que esteja com gripe ou com sinusite, se comer os iogurtes, se beber o leite, se comer o queijo, vai produzir mais secreções. Portanto, muitas vezes não é só o que comer, é acima de tudo o que não comer. Exatamente. O leite tem problema da lactose, torna a digestão muito mais difícil, mesmo sem lactose. Depois tem os outros problemas, que é o facto de criar muco. Outro problema do leite, sobretudo o leite de vaca, é a quantidade de hormonas de crescimento. Basta nós pensarmos, um bezerro, para se transformar numa vaca ou num boi, precisa de muita hormona para crescer. E o problema é que as nossas células têm receptores a essas hormonas, então crescem. Então temos as próstatas aumentadas, temos a mama com os nódulos, temos os cancros a aparecerem, associado ao consumo dos laticínios. E mais, a vaca é tratada com muitas hormonas, muitos anti-inflamatórios, muitos antibióticos. Portanto, há um sem fim de motivos. Isso nós já, enfim, já se vai lendo. Depois temos os refrigerantes. Pois, os refrigerantes nem é considerado um alimento, não é? Quer dizer, isto são aditivos puros, não, quer dizer, não há matéria nutricional. Não há aqui nada que se possa dizer que se aproveite. Zero. É um crime quando os pais começam a dar os refrigerantes desde pequeninos aos filhos. Sim, nem vou falar sobre isso. Isto são verdadeiros tiros na saúde, como eu costumo dizer. Depois o pão branco, refinado. O pão também é outro tema delicado. Mas o pão ou o facto de ser branco? Se for um pão de sementes, um pão... Sim, há opções de pães, menos más também, ou até há pães com farinhas interessantes que podem acrescentar alguma coisa à nossa saúde, sobretudo aqueles que têm sementes. Por exemplo, um pão com as farinhas integrais ou com farinhas sem glúten, tem fibras, vai ajudar a que o nosso intestino também funcione bem. Portanto, tudo bem. Nem todo o pão é mau, é uma questão de nós sermos criteriosos com a escolha. Não é? O pão mais branco é pior porque tem menos fibras. Um pão que tenha muitos aditivos alimentares também não vai ser bom, portanto eu acho que nós todos devemos olhar os rótulos. E um pão só com trigo também tem glúten, portanto nós também devemos procurar as farinhas que não tenham glúten. Claro. Que é uma proteína difícil de digerir. E depois aqui, tudo o que é medicamentos, obviamente, evitar ao máximo. Ao máximo, evitar ao máximo. Agora, rapidamente para aqui, vamos falar do que é que devemos consumir. O que é que, obrigatoriamente? Cátia? Bom, então nós temos aqui as alfaces, os tomates e as cenouras, são ótimos alimentos que promovem a nossa imunidade. Portanto, podem constituir as nossas saladas. Se quisermos, podemos associar a rúcula à alface. E aí já estamos a aumentar a nossa imunidade. Quando as pessoas têm dificuldade em digerir crus, então é melhor comer ao almoço e não ao jantar. Ao jantar é melhor comer os alimentos cozinhados, sobretudo se a pessoa sentir que fica com gás ou com o estômago muito dilatado. Ok. Os brócolos é um alimento super completo, muito anticancerígeno. Se calhar este molho de brócolos tem, por exemplo, mais cálcio que este copo de leite, e aqui também já cai o mito do cálcio, não é? Os verdes escuros têm imenso cálcio e é muito anticancerígeno. Por falar nesta doença, tudo o que é fruto vermelho também vai ter uma ação muito preventiva no cancro, tem muitos antioxidantes. Quanto mais escuro for, melhor para a nossa saúde, mais antioxidantes tem. As romãs também, a mesma coisa, muita imunidade. E depois, as sementes podem ser utilizadas das mais diversas formas, em cima da sopa, em cima do arroz. Temos aqui de sésamo, de linhaça, de girassol e este chia. E este chia, exatamente. Então nós podemos consumi-las assim, tem muito ômega 3, muito importante para o inverno, para evitar as frieiras também. Porque uma pele mais nutrida é uma pele que também adoece menos. E podemos utilizá-las assim inteiras, podemos demolhá-las ou podemos moê-las na hora e consumi-las. E podem-se usar nas saladas, nas sopas, nos sumos, enfim, variedíssimas coisas. Muito bem. Bom, penso que tivemos aqui uma verdadeira lição de saúde, Cátia, agora cabe-nos a nós fazer diferente. Por isso, quero agradecer a sua presença, dar-lhe os parabéns por este livro, onde estão explicadas muitas destas informações e desejar-lhe muitas felicidades. Muito obrigada. Um grande aplauso. Muito obrigada.